Gabigol, que vai para a 100ª partida dele nesse final de semana, Flamengo e Corinthians. Temos números do Gabigol para colocar na tela e a gente conferir e bater um papo com a Renata e com o Júnior. Estamos aqui já com os números. 99 partidas disputadas pelo Flamengo, 68 gols, 23 assistências, participação direta em gols, 33% e 6 títulos. Os números do Gabigol mostram a importância dele para o Flamengo. Mas tem essa questão que eu sei que já está batido, mas eu queria ouvir vocês. Dessa vez, Júnior, o Rogério Ceni vai deixar esse menino até o final do jogo? Tá na hora, né? Eu acho que esse é o tipo da coisa que... Outro dia eu escutei o Noriega falar, o Nori estava falando sobre a respeito de convicção e teimosia, né? Que é uma linha bem tênue entre essas duas coisas, né? Eu acho que, naturalmente, o Rogério tem as suas razões. A gente não acompanha treino, a gente não sabe. São jogadores, inclusive, de características diferentes, né? É lógico que o Pedro tem menos movimentação, tem menos mobilidade que o Gabriel, já jogou pelo lado. Eu acho que eles podem coexistir tranquilamente. Precisaria que treinassem para isso. Precisaria que o Rogério, naturalmente, tivesse já dentro dos treinos uma experiência como essa. Mas o Gabriel, os números, eu acho que mostram exatamente, né, a sua importância para o time em qualquer situação. Esse ano não foi um ano muito legal, porque ele se machucou bastante, ficou bastante tempo fora. Mas a gente sabe da importância que ele tem na hora da decisão, né? Quando você vê que ele não somente fez 66 gols, mas deu também 23 assistências, quer dizer, não precisa você discutir, né? Eu acho que hoje, com tão pouco tempo, porque ele chegou em janeiro de 2019, né? Isso. Quer dizer, fez 2 anos agora, ele conseguiu já entrar no hall dos grandes ídolos da história do Flamengo somente com 2 anos, que é pouco tempo para você chegar a esse nível, né? A esse patamar, como diz o Bruno Henrique. E ele chegou, ainda mais com todos os títulos que foram conquistados em 2019. Você citou o Pedro, né? E a gente queria já colocar em pauta justamente isso, maestro. Essa possível parceria do Pedro e do Gabigol dentro de campo. O que você pensa sobre isso? Mesmo o Rogério Ceni tendo falado, até em coletiva ele comentou isso, né? Que não tinha experimentado isso ainda durante o treino, então não queria arriscar durante a partida. Faz sentido, mas eu queria saber a tua opinião. Eu acho que ele deveria, ou deve ter já, pelo menos dentro dos treinamentos, já ter feito essa experiência, né? O fato dele não colocar os dois juntos para jogar é que talvez essa experiência no treinamento não tenha dado certo. Mas isso não quer dizer também que dentro dos jogos isso não possa acontecer. Até porque eu acho que as características elas podem se encaixar bem, né? Porque a movimentação do Gabriel, né, quando ele sai do ponto de referência lá na frente para vir ou por um lado ou pelo outro, além da qualidade que ele tem no passe, por que não? Eu acho que vai depender desse homem aí, ó. É verdade. Vou colocar aqui o campinho do Flamengo para ouvir a Renata também sobre a possível escalação que vai encarar o Corinthians. Está no ponto? Está no ponto, essa produção é demais. Hugo Souza no gol. Isla pela direita, William Arão, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. O Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. A volta do Rodrigo Caio, exatamente, né? O Rodrigo Caio é o nome que tinha a expectativa do retorno dele. Eu achei que você já ia falar do Rodrigo Caio, eu já falei exatamente. E o Arão permanecendo na zaga, porque inclusive foi destaque nessa posição, né? Ajudou bastante, tanto em saída de bola como defensivamente foi bem também. Eu acho que a escalação, escalação que a gente diz, né? Titular, que vai sair jogando, nesse momento, esse time tá dando certo. Então, eu não colocaria Pedro e Gabigol de titular, os dois titulares, né? Porque esse quarteto de ataque está se mostrando bastante eficiente, não só criando muitas situações de gol, né? Eu estava vendo, somando aí nesses 4 jogos que o Flamengo está sem perder, foram 67 finalizações nesses 4 jogos. Foram 10 gols. Assim, e o Flamengo podia ter feito muito mais, muitos outros gols que perdeu, que acabou desperdiçando. Então, eu acho que o ataque tá afiado, se mostrou afiado e numa postura interessante também de marcação
pressão ali no campo de ataque, que acho que também tem dado certo. Agora, com relação ao Pedro, eu acho que ele poderia entrar com mais tempo, né? O Bruno Viana, a gente está vendo imagens dele que agora chegou, né? Para ficar no Flamengo por empréstimo. Exatamente, para a próxima temporada, né? O Rafinha também está para ser confirmado. Agora, eu acho que a questão maior, eu até vi o Caio Mota, né, que acompanha o Flamengo como setorista, ele estava comentando sobre a insatisfação do Pedro, porque essa questão de entrar só nos minutos finais também não é só uma questão de tirar o Gabriel, que normalmente a escolha contra o Bragantino não foi a escolha, né? O Gabriel permaneceu e o Pedro entrou no lugar do Gerson, mas colocar o Pedro aos 42, como foi contra o Bragantino, você dá o quê? 5 minutos para o cara fazer alguma coisa? É um jogador do nível do Pedro que pode mudar a cara de um jogo? Eu acho que essa é a questão, assim, é administrar para tentar fazer com que Gabriel e Pedro, que são destaques, né, do ataque do Flamengo, joguem mais tempo juntos. Eu acho que nesse momento ainda não faz sentido colocar os dois como titulares. Acho que o quarteto tá rendendo. Agora, poderiam jogar por mais tempo. Até 45 minutos no intervalo, botar o Pedro, de repente, dar um tempo inteiro para o Pedro jogar, poderia ser interessante. Quero ouvir também o maestro sobre esse retorno do Rodrigo Caio, que está recuperado de uma lesão muscular na coxa, volta depois de 5 partidas. E agora também é um peso importante ali na zaga, porque a defesa do Flamengo já sofreu com muitas críticas. E o Rodrigo Caio é um nome importante, justamente da zaga, né? Eu acho que não é só pela parte técnica, né? Tem a questão da liderança também. Sim. Do Rodrigo Caio. Eu acho que essa resolução, vamos dizer assim, de escalar o Rodrigo, eu acho que vai depender muito mais da questão da comissão médica juntamente com a comissão técnica, né? Em função também das contusões que o Rodrigo teve. Contusão muscular, de panturrilha, né? De batata de perna, como ele teve agora, quer dizer, você precisa ter uma atenção muito grande, porque para você retornar com essa contusão, eu acho que não precisa de muita coisa. De repente podem preparar ele, é lógico que a partida contra o Corinthians, ela é tão importante quanto a partida do confronto direto com o Internacional na outra semana. Mas talvez um pouco mais de condição física para o Rodrigo seja importante para ele voltar a 100%. Até mesmo porque, né, Renata, o Gustavo Henrique, né, ele vem se apresentando bem dentro daquilo que a gente estava acostumado a ver o Gustavo Henrique jogando no Santos, né? Acelerar, né, esse retorno do Rodrigo, eu acho que você vai ter que ter uma atenção muito grande para evitar que ele possa ter uma recaída da contusão. É porque foi a temporada toda assim, né, Júnior? O tempo inteiro o Rodrigo Caio voltava, depois lesionava de novo, saía. Aconteceu isso em algumas, com ele também, com o próprio Gabriel. É que agora o Gabriel está conseguindo uma sequência, mas por um tempo também, entrava em campo, aí daqui a pouco sentiu coxa, ficava fora. Esse ano, realmente, essa temporada, né, não esse ano, teve mais lesões de jogadores importantes do Flamengo. Só um registro aqui da nossa hashtag Troca de Passes, antes de passarmos também a provável escalação do Corinthians. O Eduardo Ribeiro está fazendo um pedido para o Júnior. Júnior, liga para o Ceni numa de boleiro, diz o Eduardo Ribeiro, para ele parar com essa teimosia. Avisa o Ceni que o Gabigol marcou o gol da vitória da Libertadores do ano passado aos 92 minutos. Avisa lá. Tá pedindo para você dar uma ligadinha pro Rogério Ceni. Olha, telespectador. Você acha que o Rogério não sabe de tudo isso, não? Olha, Eduardo, tá respondido, né? Óbvio que sabe. Bom, vamos passar agora o campinho do Corinthians, a provável escalação. Está aí, então, Cássio no gol. Fagner, Bruno Mendes ou Gemerson, Gil e Fábio Santos, Xavier, Cantillo, Gustavo Mosquito, Casares ou Arauz e Otero. E ali na frente, Léo Natel ou Jô também como possibilidade. Como é que você enxerga esse Corinthians para encarar um Flamengo que está louco pelo título? A gente pode lembrar que no primeiro turno, né, o confronto... Outro momento, mas o Flamengo aplicou a maior goleada que o Corinthians já sofreu na Arena, né? Que foi aquele 5-1. E foi um jogo que o Flamengo ainda estava com o Domi e o Mancini estava começando o trabalho dele. Contexto completamente diferente.
Hoje o Corinthians já é muito mais competitivo do que estava sendo naquela época, né? E o Flamengo também tem outra forma de jogar. Agora, eu acho que uma preocupação para o Mancini, porque logo que ele chegou, ele conseguiu acertar bem a defesa. E depois começou a encaixar melhor o ataque, muito também com destaque do Casares, que aí, nesses últimos jogos, estava fora. E o Gustavo Mosquito voou, né? Nas últimas partidas, inclusive na última contra o Atlético Paranaense. Eu falei essa frase, maestro, desculpa, Veio Renata. E o Lino falou, bom, tipo, achou que era uma piada, mas não é. O Gustavo Mosquito voou. Aí teve uma pessoa que botou, pô, mas ele nem quer ser chamado de mosquito, ainda disse que ele voou, cara. Mas ele quer. Isso aí era o Corinthians que não queria. Depois da narração do Vilani com já sucesso, acabou. Garantiu. E aí eu acho que o grande problema é que nos últimos jogos o Corinthians voltou a tomar muitos gols, né? Acho que foram 8 gols que o Corinthians tomou nos últimos 4 jogos. Inclusive contra o Atlético Paranaense, muitas falhas ali de marcação pelos lados, né? O próprio Gustavo Mosquito, que fez um golaço, não marcou, não voltou para marcar ali o Abner no golaço que o Abner fez. Então eu acho que tem que ter uma preocupação defensiva, especialmente com os lados. O Bruno Henrique é muito rápido pelo lado esquerdo, então o Corinthians tem que tomar esse cuidado, porque o Flamengo vai ter a postura que o Flamengo tem tido, né? Bastante ofensivo, e aí o Corinthians vai ter essa dificuldade, mas eu acho que é um jogo muito mais competitivo, tem cara de ser muito mais competitivo do que foi o do primeiro turno. E vem de um jogo bem movimentado, inclusive, maestro, 3-3 com o Atlético Paranaense. Aquele jogo que foi bem maluco, 6 gols. Eu trabalhei nesse jogo juntamente com o Casão, e estava o Guga narrando, né? Eu acho que o que chamou a atenção foi exatamente, eu não vou falar de fragilidade, né? Mas a forma como o Corinthians está se defendendo agora, talvez seja até porque que a gente vê o Gabriel, por exemplo, né? Que antes era só aquele jogador de marcação. Hoje ele faz essa mesma marcação, como ele é um jogador rápido, ele está fazendo essa marcação na frente dos seus companheiros de meio campo. E talvez isso deixe, né, esse sistema defensivo mais desprotegido. Está a entrada do Xavier, porque o Gabriel foi expulso, né, juntamente com o Cantígio. Para que possa funcionar, né, a Renata acabou de falar exatamente do posicionamento dos homens de lado. Esses homens é que são importantes, né, para que eles possam recompor, né, a parte defensiva sem dar o espaço. O espaço que o Gustavo deu no gol do Abner. Né? A gente vê ele na imagem, mas a gente vê ele posicionado, a gente não vê ele marcando. Ajustando isso, aí o time do Corinthians passa a ser mais perigoso ainda. Por quê? Porque ele vai ser atacado, né, por característica do time do Flamengo, e ele tem jogadores como o próprio Gustavo, e o Léo Natel, né, que são jogadores extremamente velozes para puxada de contra-ataque. Eu acho que como esse jogo está se mostrando, ele vai muito mais à feição de como o Corinthians vem jogando ultimamente, de que quando o Corinthians é obrigado, né, a tomar a iniciativa. Isso não tem dúvida, né, porque quando ele é atacado, ele sendo aquela equipe que contra-ataca, o rendimento, na verdade, é muito melhor. E o Plácido Berci, nosso repórter, também preparou já um boletim com mais informações em relação ao Corinthians. Vamos conferir. Também para o Maestro Júnior e para todo mundo ligado no Troca de Passes. Prazer estar participando aqui do programa. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians treina pela última vez aqui em São Paulo, antes desse confronto contra o Flamengo, na manhã desse sábado aqui em São Paulo. Logo depois já viaja para o Rio de Janeiro e aí, às 4 horas da tarde no domingo, enfrenta o Flamengo lá no Maracanã. Jogo que é muito importante para as pretensões do Corinthians dentro do Brasileirão, que ainda sonha com uma vaga na Libertadores de 2021. Então, cada pontinho é fundamental, né? O problema é que o Corinthians não tem ido bem contra o Flamengo nos últimos tempos. São 6 jogos já sem vencer o time carioca. No Brasileirão, esse retrospecto é ainda pior. O Corinthians não vence há 8 jogos. O último triunfo foi em 2016. E no primeiro turno, o Corinthians foi goleado jogando na Neoquímica Arena. Perdeu por 5-1. É o pior resultado do Corinthians na história, jogando em seu próprio estádio. O estádio que foi inaugurado em 2014. E para piorar, o Wagner Mancini tem 2 desfalques para essa partida. O volante Gabriel e o Matheus Vital tomaram o 3º amarelo contra o Atlético Paranaense e estão fora aí da partida do Rio de Janeiro.
Mas para não parecer que eu sou o mensageiro da desgraça, trazendo só notícias ruins para os corintianos, o Mancini tem de volta 2 jogadores importantes. O zagueiro Gemerson e o meia Casares estão recuperados de lesão e podem pintar no time titular. Se eles forem escalados, o Corinthians vai a campo assim: Cássio, Fagner, Gemerson, Gil, Fábio Santos, Xavier, Cantilho, Casares, Gustavo Mosquito, que está com moral, fez 2 gols no último jogo, Otero e Léo Natel. O Corinthians, que é o 8º colocado do Brasileirão, está com 49 pontos e, como eu disse, uma vitória diante do Flamengo seria fundamental para o time conquistar uma vaga na Libertadores de 2021. Volto com vocês aí no estúdio, bom programa. Valeu, Plácido, muito obrigada pelas informações. Bom, a gente